Como é que você acha que é o nome dessa pessoa que foi correndo atrás de Jesus, que se ajoelhou diante dele e que fez essa pergunta, que é a pergunta mais fundamental da vida humana: o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Como era o nome dessa pessoa? Como? Olha, pensa no que você falou. Como era o nome dessa pessoa? Se você não sabe, olha no seu crachá. Eu? Porque ao proclamarmos uma palavra de salvação, não estamos contando a história de um Zé Ninguém que não sabemos quem é. Muitas e muitas vezes o Evangelho não provoca a mudança, a transformação que precisa provocar em nossa vida, porque nós lemos o Evangelho como lemos uma fotonovela, como lemos uma revista de fofoca, para ficar sabendo o que acontece com a vida alheia. O Evangelho não tem o menor interesse em falar da vida dos outros, e isso é tão explícito que ele nem estica conversa nem a respeito da mãe de Jesus, muito menos do pai humano de Jesus. O Evangelho não foi escrito para a gente ficar sabendo o que aconteceu da vida do fulano, do cicrano ou do beltrano. O Evangelho foi escrito para quê? Para que eu, nesse aeon, nesse tempo, portanto, dia 3 de março, às 14 horas e 17 minutos, 16 horas, ao menos vocês estão atentos. Em algum lugar deve ser 14 horas e 17 minutos. Não deve ser? Por exemplo, se o relógio estiver parado, o que é um grande consolo para nós. Até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes no dia. Imagina que ele pare às 2 horas, quando for 2 horas da tarde, 2 horas da madrugada, ele está marcando certinho. Estatisticamente falando, isso é fantástico, porque dá 730 acertos num ano, 7.300 acertos em 10 anos. Talvez a gente não tenha acertado tanto. Quem sabe um relógio parado acerta mais do que nós. O Evangelho, portanto, foi escrito para que cada um de nós, hoje, pudéssemos ter um encontro pessoal com Jesus. E quem está participando desse dia, pela televisão, pela internet, pelo rádio e aqui no Rincão, deve ter percebido que essa foi a tônica desde o primeiro momento desse dia de hoje. O Senhor deseja que esse dia entre definitivamente no calendário do seu coração. E isso será possível se você fizer o trajeto desse menino do Evangelho, mas com a conclusão da primeira leitura e do Salmo. Porque muitos e muitos de nós não conseguimos encontrar a felicidade. Quando ele fala vida eterna, vida em plenitude, vida plena, num português moderno, nós podemos traduzir sem nenhum medo de errar. Mestre, o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Infelizmente, muitos de nós fazemos igualzinho esse moço. Procuramos cumprir os mandamentos
desde a nossa mocidade. Procuramos cumprir a vontade de Deus naquilo que nós conhecemos desde criancinha na catequese. Mas quando chega a hora de dar esse passo decisivo que Jesus cobrou dele e que hoje cobra do Léo e de você, essa é a hora em que entristece o coração do Senhor. Porque Jesus diz para ele, logo que ele disse: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o. Que coisa linda. Hoje também Jesus quer fixar em cada um o olhar, em você, e amar você. Jesus, quando fixa em nós o olhar, não é para condenar. Jesus não virou para ele e disse: oh meu filho, deixa de ser mentiroso, você não está vivendo isso coisíssima nenhuma. Jesus aproveitou do idealismo dele, ou até da imparcialidade com que ele via a sua própria vida, porque alguém que pudesse ter a coragem de ver a vida com um pouco mais de seriedade saberia que é impossível alguém a vida inteira cumprir todos esses mandamentos. Mas não, Jesus olha para ele, fixou nele o olhar, o amou. Assim Jesus olha para mim e para você hoje também. Ele não nos condena. Na minha experiência com Jesus, aquilo que mais me impressionou e continua impressionando até o dia de hoje, Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, nunca. Nem ao pior dos piores dos pecadores, nem quando lhe trouxeram uma prostituída pega em flagrante adultério, nem quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, aquele chefe do cobrador de imposto que vivia a vida inteira no pecado, nem para Maria de Betânia, uma mulher que trabalhava como prostituta de leprosos. Não tem profissão pior. E por que é que Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado dessa pessoa? Porque em Jesus há esse encontro que é presente. Ele olhou para ele, fixou, mais do que olhou, fixou nele o olhar. É como que se Jesus parasse os olhos e olhasse no fundo do olho dele. E nesse olhar do fundo do olho dele, Jesus percebeu não aquilo que ele tinha feito de errado na vida. Quando nós olhamos de soslaio, quando nós olhamos superficialmente para alguém, quando nós olhamos com aquele olhar minimizado, reduzido e depois embaçado e depois reproduzindo o pecado, nós não conseguimos enxergar a pessoa. Normalmente nós não enxergamos as pessoas e por isso também não nos enxergamos como pessoas. Normalmente nós enxergamos aquilo que as pessoas falam das pessoas, nós enxergamos e por isso também nós amamos a imagem que a gente tem das pessoas, as ideias que a gente tem das pessoas, a aparência da pessoa. Por isso nós precisamos julgar um monte de informações a respeito da pessoa. Jesus não. Essa tarde Jesus tem um profundo desejo de olhar, de mais do que isso, de fixar o seu olhar no meu olhar, no seu olhar. E ao fixar esse olhar, o olhar da misericórdia, amar-me, amar-te, amar-nos, naquele amor mais profundo do seu coração. E por isso, por fixar em nós o olhar, por amar-nos com esse amor infinito, Jesus hoje também olha para mim e para você e diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Versículo 22. Ele
o Léo, você, entristeceu-se. Entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido. Que coisa impressionante. Parece um manual de psicologia. Ele entristeceu e foi-se todo abatido. Como é que ele veio até Jesus? Ele veio correndo. Ele estava cheio de esperança. Talvez do mesmo jeito que você veio para esse acampamento, correndo, entusiasmado, cheio de alegria. Mas chega hoje, Jesus fixa em você esse olhar de amor e pergunta para você. Ele veio para Jesus com uma pergunta, Jesus devolveu-lhe uma pergunta. O que você precisa jogar fora da sua vida? Porque enquanto você não jogar fora aquilo que prende você, você será eternamente uma pessoa entristecida e abatida. É muito interessante, se você ler Marcos 10 com Lucas 24. Aqui, esse moço vem correndo, encontra-se com Jesus e vai embora, triste e abatido. Lucas 24, os discípulos de Emaús. Eles estão vindo tristes e abatidos. Eles estão voltando para a aldeia, estão voltando para a casa deles, com o coração triste e abatido, desanimados, decepcionados. Jesus se aproxima deles. Não é nem eles que se aproximam de Jesus. Jesus se aproxima deles e pergunta: por que vocês estão tristes? Aliás, cada vez que a gente fica triste, Deus quer saber o motivo, sabia? Pois Deus foi lá onde vivia Caim, que estava fugido depois de ter cometido o pecado. Foi lá para perguntar para Caim: por que você está triste? Veja como Deus se preocupa com você. Quando a gente ama uma pessoa e a gente vê aquela pessoa entristecida, logo a gente quer saber o motivo. E se depender da gente, a gente dá um jeito para deixar essa pessoa ficar alegre. Pois Deus amou tanto Caim que foi lá no meio do mato perguntar para ele: por que você está triste? Jesus ressuscitado também encontra os dois discípulos de Emaús. Eles estavam tão tapados, eles estavam tão entristecidos, eles tinham bitolado tanto o olhar, eles estavam vendo tudo tão embaralhado, que não perceberam que o próprio Cristo caminhava com eles. E isso também acontece conosco, quando nós deixamos a tristeza e a angústia tomar conta do coração. Mas tiveram um encontro pessoal com Jesus. E depois que tiveram esse encontro pessoal com Jesus, Jesus desaparece, porque eles já tinham reconhecido-o na Eucaristia. E o que acontece com eles? Eles que estavam tristes, eles que estavam abatidos, imediatamente eles voltam correndo para Jerusalém, para comunicar: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Aqui é o oposto. Em qual esquema você se encontra? E por que aqui esse esquema é o oposto? Esse moço vinha correndo. Veio alguém correndo. Além de vir correndo, ele veio com um desejo de mudar de vida. Ele dobrou o joelho. Ele não foi petulante. Ele não fez uma oração, como muitos hoje não conseguem se ajoelhar nem na hora da consagração da missa. Ele dobrou o joelho. O que eu tenho que fazer para ser feliz? Jesus gostou dele. Cumpra os mandamentos. Eu já estou cumprindo, Senhor. Então dê um passo a mais. Ele ficou triste, abatido. Por quê? Porque possuía muitos bens. Primeira grande conclusão desse texto: você poderá possuir muitos bens. Esse Aeon diz que você vai ser feliz quando tiver muita coisa. Tudo aquilo que estiver fora de nós, se não encontrar ressonância com o nosso coração, além de não nos fazer felizes,
torna-se, objetivamente falando, um obstáculo para a felicidade. Ele ficou muito triste porque ele tinha muitos bens. E você, por que talvez ficará triste hoje? Porque tem muito pecado. Porque tem muita mágoa no coração. E quando a gente tem pecado demais, quando a gente tem ambição demais, quando a gente tem muitos vícios, a gente se sente impotente. Eu não acredito que esse moço tenha ficado triste pura e simplesmente porque tinha muitos bens e não queria ficar sem esses bens. É porque ele já tinha se acostumado a viver com esses bens. Ele não era uma pessoa ruim, não. Ele acabou sendo treinado para ser ruim. É isso que o demônio faz comigo e com você. O encardido jamais poderá transformar o Léo ou você ou qualquer pessoa desse mundo numa pessoa ruim. Ele não tem esse poder. Porque senão ele teria poder direto na obra de Deus. Nós já meditamos isso aqui anteontem. O ser humano é imagem e semelhança desse Deus. E veio para dominar tudo que está na terra. O encardido não tem esse poder. Mas se ele não tem o poder de me transformar numa pessoa ruim, ele tem poder do quê? Antigamente, depois eu fiz um longo estudo. Antigamente eu ficava encasquetado com os pernilongos. Eu fiz um longo estudo sobre os pernilongos. Porque eu tinha chegado à conclusão de que o pernilongo era o único ser no planeta que tinha sido criado pelo encardido. Eu achava isso. Eu tenho tanta raiva daquele bicho. Ele consegue atazanar tanto a minha vida. Já até escrevi isso num dos meus livros. Eles têm tanta raiva de mim que eles fazem reunião para descobrir quais as áreas atacarão. Eles dividem o tempo durante uma noite todinha, para que eu não fique nenhum minuto sem que uma meia dúzia deles seja atacado. Então eu cheguei a essa conclusão. O pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Porque ele só sabe sugar o sangue da gente. Além de chupar o sangue que é da gente, ele fica gozando na cara da gente o tempo. É medonho. E essa gozação dele, em primeiro lugar, é para atazanar a gente. Segundo lugar, é para chamar mais colega dele. Aquilo é um código, é uma telefonia celular que eles têm. Aquilo é um dos princípios da internet, é eles também. Então eu achava, o pernilongo foi um bicho criado pelo encardido. Eu cheguei a ficar com esse pecado há algum tempo. Mas eu tinha convicção. Quando eles apareciam, e às vezes era um bicho, porque além dele, eu achava, dele ter sido criado pelo encardido, ele tinha toda a desobediência do encardido. Você mandava ele embora, ele não ia. E completamente ateu, nem em nome de Jesus aquilo obedecia, gente. É um bicho medonho. Mas meus estudos se aprofundaram e começou a vir uma dúvida teológica. Se o demônio não tem o poder de criar nada, como é que ele veio criar o pernilongo? Alguma coisa estava errada? E fiquei muito feliz quando recebi uma revelação. O pernilongo não foi criado pelo demônio, foi educado por ele, desde pequenininho, foi treinado. E eu passei até a ter uma certa admiração pelo pernilongo, não pela sua escola,
Mas porque cada vez que ele vem no meu ouvido, e que eu ainda não consegui matá-lo, porque quando possível eu meto o detefone nele, eu fico pensando sempre, será que eu já não estou sendo um pernilongo desse na vida do outro? Quando eu me deixar educar pelo encardido, e é o que ele quer fazer, ele quer nos conformar, esse é ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Ele sabe que ele não pode me transformar e transformar você numa pessoa má. Ele não pode, ele não tem esse poder. Não existe no mundo nenhuma pessoa má, não existe no mundo nenhuma pessoa ruim. Existem pessoas educadas pelo encardido, pessoas que estão sendo desde criança, como nós meditávamos ontem. Desde pequenininho já estão sendo treinadas. É isso que ele está tentando fazer conosco, para sugar o nosso sangue, pois ele não tem. Ele é espírito puro, ele não tem sangue. E além de sugar o nosso sangue, fazer com que nos tornemos pessoas que irritam, que atrapalham, que machucam os outros. Esse é o processo, meu irmão. Por isso que quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão. Porque eu pouco a pouco vou acreditando que eu não consigo mais viver sem pecado. É uma técnica terrível. Por isso que o demônio investe milhões e milhões e milhões. E por isso, eu citava ontem aquele número de 19 milhões de pessoas que participaram daquele programa. E por isso daí dá para ter uma ideia. E aqui, gente, tem coisa muito séria. Dá para se ter uma ideia do número de pessoas envolvidas nesse projeto do demônio para destruir-nos, acabar-nos, aniquilar conosco. Ele está furioso, ele tem um projeto claro e definido, e o padre Roberto lembrava que hoje as declarações oficiais do Vaticano, e nesse projeto dele, ele tem desde essas religiões de cultos satânicos, explicitamente satânicos, hoje já com uma grande influência na música, especialmente determinado tipo de música mais propícia para isso. Nós sabemos que há um tipo de rock que é profunda e absolutamente satânico, que prega o mal, que elogia Satanás, que elogia o demônio, que tem frases inteiras de adoração ao demônio, que tem rituais de adoração ao demônio nesses shows de rock. Nós sabemos que o próprio funk tem muitas e muitas influências malignas, e que isso vai entrando no ouvido da pessoa, e a pessoa depois não sabe por que ela se transforma. Quanta mãe e quanto pai chega para a gente e fala: padre, meu filho era uma pessoa boa, mas pouco a pouco ele foi se transformando, ele foi se tornando uma criança rebelde. E aonde que começou isso? Gente, ele é o pai da mentira. Se ele está desde criança hoje tentando seduzir, olha o quanto ele consegue seduzir, além daquilo que nós já falamos e que não vou repetir. Além do grande projeto de destruição da infância, através da televisão, de desenhos e de programas específicos. Os malefícios que ele vai incutindo quando uma criança pequenininha, de 2, 3 aninhos, compra uns chicletes, molha a língua, aquele papelzinho, e faz uma pequena tatuagem. Está na palavra. O ser humano não pode fazer tatuagem, porque o profeta Isaías diz: você está tatuado nas mãos de Deus. Deus já fez tatuagem com você? Então começa com uma pequena tatuagem e depois vai aumentando.
99% de todos os meus filhos e filhas que têm tatuagem, porque vieram da rua e fizeram tatuagem, tem um símbolo demoníaco no seu corpo. Uma bruxa, ou uma cruz ao contrário, ou o dragão, ou uma demôniazinha que não me lembro o nome, que todos eles sabem bem o que é, ou a teia de aranha, ou o tal do tribal, e assim os montes. A grande maioria deles, 99%, que tem tatuagem, tem um desenho demoníaco gravado no seu corpo. Pois a você também eu digo, tem jeito. Eu tenho um filho, ele irá na tenda daqui a alguns dias, chama-se David. Hoje é consagrado de Betânia. Veio como filho, fez uma linda caminhada, acabou namorando uma postulante que depois se consagrou, ele também consagrou-se, casou-se, e quem presidiu o casamento deles foi Dom Antônio Wagner, bispo de Guarapuava, com mais 3 sacerdotes. Esse rapaz tinha várias tatuagens no corpo. E agora o que fazer? Dom Wagner sugeriu, já que não tem como apagar, tem como fazer outra em cima, não tem? Então lá onde ele tinha um demônio, hoje tem desse tamanho, São Miguel Arcanjo na perna dele. Lá onde tem aquela aranha, hoje tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Lá onde tinha a bruxa, hoje tem uma linda imagem de São Bento. Então, meus irmãos, é possível, até quem já fez. Se você não fez, pelo amor de Deus, nunca faça. Nunca faça. Ah, mas o que tem? É só um modismo. O que tem? É só um desenhinho no meu corpo. Ô meu irmão, leve as fitas do retiro que nós fizemos há poucos dias rezando a vida aqui. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada de Deus. Jesus Cristo morreu e derramou o sangue dele para que o seu corpo tivesse valor. Você não tem esse direito de deixar nenhuma marca, nenhuma, a menor das menores marcas do demônio não pode estar no seu corpo, porque somente Deus foi capaz de assumir um corpo e de assumir naquele corpo a sua enfermidade, o seu pecado, o seu sofrimento, o seu vício e encravá-los na cruz do Calvário. Então por isso eu não posso deixar meu corpo dominado por isso. Há uma íntima relação entre crianças que têm tatuagem e violência, crianças que têm tatuagem e rebeldia, crianças, adolescentes, jovens que têm tatuagem e espírito de prostituição. Tenho atendido algumas pessoas com espírito de prostituição, e infelizmente é mais comum do que se pensa. Não é só uma tentação, não é só uma tentação que eu diria que poderia até ser natural. É um espírito de prostituição que está atacando crianças. Veja o testemunho da Fábio ontem. O que levou essa moça a sofrer o que sofreu foi um espírito de prostituição que existiu no seu avô, e tomara Deus que ele possa ter se purificado dele nessa ou na outra vida. O que fez o seu pai fazer o que ele fez com ela não foi a cachaça, aquilo só potencializou, foi um espírito de prostituição. Esse espírito é um dos mais terríveis que tem da gente enfrentar, porque de alguma forma nós já carregamos dentro de nós o material que ele precisa, a nossa sexualidade, aonde Deus quis colocar o mais bonito do seu ser, a nossa possibilidade de criar e recriar, de participar com Deus na obra da criação. É aí que o demônio vai incutindo, já nas crianças, com as roupinhas que as crianças vão usando, com as músicas, com as novelas, os filmes. Esse espírito de prostituição vai entrando dentro da pessoa. E uma das coisas que eu tenho percebido
naquelas moças, naquelas meninas, naqueles rapazes, que o demônio conseguiu colocar a assinatura dele, e uma das assinaturas do demônio é a tatuagem. Naquelas pessoas, esse espírito é muito difícil de tirar. Parece que na hora que está gravando a incisão da tinta no sangue da pessoa, tenho eu a impressão que nessa hora grava ali na pele da pessoa, na carne da pessoa. O demônio gosta muito, e por isso a gente vê, principalmente nesses países europeus, principalmente nos países do norte, incluindo aí os Estados Unidos, o Canadá, os países chamados primeiro mundo, como a gente vê uma juventude tatuada do pé na cabeça. Observe que naquele Big Brother sempre tem algumas pessoas que têm que ter tatuagem. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eles têm que assinar um papel lá, dizendo que aceitam passar a maior parte do dia, ou sem camisa, ou sem calça, ou de biquíni, ou de sunguinha, para mostrar o corpo sarado, com a assinatura do encardido. Esse espírito de prostituição leva tantas e tantas pessoas para o inferno, nessa e na outra vida. É esse espírito que vai destruindo as famílias, porque é através desse espírito que se reproduz, reduz, embaralha, reproduz, que se reproduz de uma forma absurda, de uma forma alarmante, através da literatura, das revistas, dos filmes de pornografia, que vai alimentando a pessoa ali. E quantos pais e mães de família que se dizem cristãos e que são capazes de alugar filmes, DVDs pornográficos e levar para dentro da sua casa. Meu Deus do céu, não leve, pelo amor de Deus, não leve semente do inferno para dentro da sua casa, porque o inferno é uma planta que não presta, e planta que não presta, ela cresce numa velocidade medonha. Quanto você menos vê, ela já tomou conta, porque ela sabe que tem pouco tempo. Quando a árvore cresce rápida demais, pode saber que ela não presta. E é assim que o encardido faz. E por que, se ela não presta, por que ela cresce tão rápido? Para impedir você de ver o pasto que está por baixo, para desanimar você, porque aí você olha naquele pasto, um ano depois que você roçou, ele está cheinho de açapeixe, ele está cheinho de cambará, aí eu não vou conseguir limpar, e aí eu desanimo. E é isso que o demônio quer, porque ele só consegue começar a agir matando esse pasto na medida em que você deixa ele crescer, ou se você vem e corta pura e simplesmente. Porque aí cada vez que você corta um, a raiz dele traz 10, 20, 30. E eu vou dizer uma coisa séria a vocês, meus irmãos. Em muitos encontros que nós temos por aí na nossa igreja, em muitas pregações que nós ouvimos em nossas igrejas, a única coisa que se faz, mesmo na quaresma, malemar, é dar uma podada nesses pecados. Pois eu estou convocando você hoje a ter a coragem de meter a mão, ou deixar o Espírito Santo meter a mão e arrancar as raízes desse espírito de prostituição que você vem alimentando há quantos e quantos anos. Esse espírito de prostituição que leva você a viver no homossexualismo, que leva você a viver na infidelidade conjugal, que leva você a viver esse namoro de indecência, e que vai se reproduzindo, porque quando a pessoa aceita fazer uma única coisa que o encardido manda, quando deixa-se levar pelo espírito da masturbação, que seja, o que tem isso? Eu não estou fazendo mal para ninguém, isso aí, inclusive tem muita literatura dizendo, isso aí é coisa normal, é coisa boa, isso aí é para o jovem poder conhecer o corpo dele, para o adolescente conhecer, imagina, isso aí é coisa da igreja, isso aí não tem importância, não tem importância. Mas o jovem começa ali na masturbação e depois vai para onde? O que tem o sexo no namoro? Tão bonito. Adolescentes estão se conhecendo, é melhor que se conheça, ainda mais agora, com tanto problema que tem por aí, muito melhor a gente saber que o filho, que a filha da gente é fiel ao namorado, à namorada, pelo menos, já que todo mundo faz, eles vão fazer, ao menos faz na nossa casa, que a gente já está sabendo. E tem mãe que se diz católica, que quando o filho vai sair de casa, eu pergunto se levou camisinha. Ou é mentira minha? Então por que apareceu algumas hoje aqui?
E sabe o que é mais triste? O que o Senhor diz no meu coração? Que o que apareceu aqui não é nem 10% do que está escondido por aí. Isso é terrível. Esse espírito de prostituição começou com o namorico, tem nada demais no namoro. E depois, quando casa, chega os dias em que a mulher não tem condições de ter relações. Mas aquele homem foi treinado para ser um bicho, que se satisfaz até sozinho. Pois alguém que consegue ter prazer consigo próprio, como é que vai conseguir ter prazer com outra pessoa? Vai usar outra pessoa. O menino viciado em masturbação vai usar o corpo da sua esposa a vida inteira para se masturbar, mas não sabe o que é ter uma relação sexual. Por isso que o dia que ela não puder ter relação, ele vai para a zona, ou vai para a rua, ou vai alugar sexo, e aquilo vai se reproduzir. Começou com a masturbação, com um sexo puro, e foi para a infidelidade. E aí, depois de alguns tempos de casado, entrou a monotonia, aí acabou já as novidades, então agora nós precisamos alugar fita, precisamos comprar objetos. Hoje o que mais se tem é sex shopping. Vindo para cá, aqui num posto de gasolina aí perto de Guará, do lado do posto de gasolina tem um, na beira da estrada. Quem vai comprar no lugarejo daquele? Tomara a Deus que Ele não tenha colocado aquilo lá pensando em alguns que vêm para a Canção Nova. Peço a Deus, que seria uma vergonha para nós. Tomara a Deus. Tomara a Deus. Seria uma vergonha para nós. Meus irmãos, esse espírito de prostituição é como se fosse o veneno do pernilongo treinado pelo encardido. E quanto mais a pessoa der corda ao seu desvio, mais a pessoa vai ter necessidade. Então, ele trabalha no meu corpo. Veja, falei da incisão através da tatuagem, fora para dentro. Falei da sexualidade de dentro para fora. Mas ele não quer trabalhar só com o meu corpo, ele quer trabalhar com a minha cabeça. Ele quer mexer nos meus neurônios, porque não existe nenhuma máquina mais fabulosa, mais espetacular do que o cérebro humano. Não existe. É espetacular a forma, a complexidade da cabeça humana. É uma coisa maravilhosa. E ele quer entrar aí. E como é que ele entra aí? Através da droga. Começa através do cigarro. E a pessoa vai entupindo as veias do cérebro, do coração, sexuais, e vai jogando para dentro do seu corpo aproximadamente 4.720 substâncias químicas, das quais muitas cancerígenas. É triste saber que no Brasil existem aproximadamente 40 milhões de fumantes. E sabe o que é mais triste? Desses 40 milhões, os que se declaram católicos, dá 41 milhões e uns quebrados. É uma vergonha. É uma vergonha para cada um de nós. E isso porque nós somos pessoas boas. Mas ele não fica só com a dominação de você ser obrigado a se alimentar periodicamente por uma comida que não é comida. Porque de todos os vícios que existem, de todas as drogas, o cigarro é a mais imbecil de todas. Porque não traz nenhum benefício imediato, nenhum prazer, nem físico, nem psíquico, nem espiritual. Com o cigarro ele consegue pegar a juventude, o adolescente, a pessoa insegura, e aí já vai para a fase adulta. Mas ele precisa destruir a família. Então, ele vai com o alcoolismo. Em todas as suas modalidades de alcoolismo. Hoje quase 20 milhões de pessoas usuárias do álcool. Eu disse no início da missa que hoje estou celebrando 5 anos do falecimento do meu irmão mais velho, que foi meu padrinho de ordenação. E morreu em consequência do álcool. Achava que podia parar. Ah, gente,
O dia que você é obrigado a celebrar uma missa de corpo presente, vendo um corpo não, um resto de corpo, um pedaço, porque o melhor dele o encardido tinha levado. A sorte que não conseguiu levar ele inteiro. Houve tempo ainda de ele fazer uma linda confissão, de ele voltar o seu coração inteiramente para Deus. Mas aquele corpo que foi entregue para Deus foi um corpo judiado, machucado, e deixa uma família com feridas profundas no coração durante quanto tempo? Isso que aconteceu com o meu irmão acontece com quantos? O álcool vai acabar, mas é sinal de alegria, sinônimo da alegria. Mas o encardido não fica satisfeito. Ele precisa de drogas mais pesadas. Então começa com as ilícitas, a maconha, a cocaína, o êxtase. E cada vez vai inventando uma droga nova e turbinando as antigas. Antigamente a maconha era uma droga que tinha 3% de THC, o princípio ativo da droga. Hoje a maconha chamada skunk tem 33% de THC. 10 vezes mais. E quando a gente vê na televisão esses absurdos de gente matando gente em consequência da droga, então leia isso à luz do que o padre Roberto lia do texto do Observatório Romano. É a igreja dizendo que isso é uma dedada do encardido. Eu não tenho dúvida, e digo isso aos meus filhos e aos meus consagrados. A nossa luta contra a droga é uma luta contra o demônio. É uma luta terrível. Ele pega meninos e meninas lindos, maravilhosos, e em pouco tempo vai destruindo. Destrói a vontade, destrói a personalidade, destrói o desejo, destrói a inteligência. A pessoa não estuda mais, a pessoa vai perdendo a capacidade de amar, a pessoa vai perdendo a capacidade de cuidar de si mesma, a pessoa vai perdendo a capacidade de se relacionar. E daí para um pulinho, para quando não tiver essas coisas, roubar, matar, estuprar, violentar. E aí está agindo em persona do próprio demônio. É terrível, nós estamos enxergando tudo isso. Nós estamos vendo tudo isso, mas ele não fica satisfeito com tudo isso. Ele quer pegar você naquela sua área mais fraca. Por isso ele vai criando as falsas doutrinas, as falsas religiões. Quando você vê um papelzinho na praia ou na cidade, você perdeu o emprego, você perdeu um amor, você está com dívida, você está com um problema de saúde, ligue para o telefone não sei das quantas, que nós vamos fazer a você uma oração. Nós vamos jogar para você búzios. O problema da sua vida é numerologia, é só mudar uma letra do seu nome, vira de ponta cabeça. E estica a orelha mais ou menos um palmo de cada lado para cima, que você vai ver que a numerologia resolve tudo da sua vida. E hoje está cheio de católico, que se diz católico, mas que lê a revista da numerologia, vai em centro espírita, porque perdeu uma pessoa. Eles trabalham a fraqueza, a dor da perda de uma pessoa. Quem não tem fé nessa hora vai lá para o fundo. Então a mãe perde o filho. O demônio já conseguiu levar o filho pela droga, que os traficantes acabaram matando. E manda matar mesmo. E mata mesmo. Porque o demônio quer você para ele. Então, se ele conseguir fazer com que você morra em pecado mortal, ele sabe que imediatamente você vai para o inferno. E isso é a fé da nossa igreja. Ele mata mesmo. Então, quando o demônio mata o filho pela droga, mata o marido, quem sabe pelo alcoolismo, ou pela prostituição, ou porque bebeu demais e dirigiu e bateu o carro, aí a pessoa entra em angústia, entra em depressão, e ele começa a matar também com esses remédios e mais remédios que inventam. E deixa eu falar uma coisa bem clara aqui. Uma pessoa, se ela estiver em estado de depressão, e vai constatar por um médico sério que precisa tomar remédio, tome. Se é necessário, tome.
Do mesmo jeito que você toma remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, para qualquer outra enfermidade. Mas o que está acontecendo, e aqui é uma responsabilidade, ou melhor, é uma irresponsabilidade do Ministério da Saúde, não só o atual, mas os anteriores. Porque a Organização Mundial da Saúde diz que um país necessita ter, para atender a sua população, aproximadamente 300 tipos diferentes de remédios registrados no Ministério da Saúde. 300 tipos. Sabe quanto nós temos no Brasil? O país da fome zero. Fome zero está errado. Tomara que seja fome 10. Porque a melhor coisa que tem é ter fome. O ruim é quando não tem o que matar a fome. Fome zero é quando a gente está doente. A pessoa está doente, a fome dela está zerada, não tem fome nenhuma. Fome 10. Falta de comida, zero. Matar a fome. Mas a fome é importantíssima, meu Deus do céu. Quando você não quer comer, pode saber, está doente. Animal, quando recusa comer, ele morre logo. Nesse país, nós temos atualmente 36 mil títulos diferentes de medicamentos. Porque há duas coisas que no Brasil nós estamos aproximadamente uns 6 a 7 milhões % acima do que pede a Organização Mundial da Saúde: farmácia e bar. Porque remédio você compra até no bar. Você chega lá, pede uma cachaça, já vê lá aquele papelzinho amarelo pendurado na porta, um sorrisão, me dá um daquele lá. Já toma para fazer o efeito. Come um torresmo daquele lá, de 15 dias. Aquele quibe, que originalmente aquilo era louro. Aí já toma aquele. Então, conseguiu matar o jovem, conseguiu matar o filho, agora está lá a mãe tomando, ou o pai ou a avó tomando aquele tanto de cartela de faixa preta, vermelha, amarela, certo, de que cor. Mas ele quer pegar o seu espírito. Ele não quer só o seu corpo, ele quer seu espírito. Se ele quisesse só o corpo do jovem, mandava matar todo mundo. Ele quer o espírito do jovem. Pela droga ele vai conseguindo contaminar o espírito do jovem. E como é que ele consegue contaminar o espírito do adulto? Pela evocação dos mortos. Vocês não podem imaginar o estrago que faz na vida de uma pessoa, mais do que da pessoa, da sua família, dos seus descendentes. A contaminação com a evocação dos mortos, com a macumbaria, com mesa branca, com levar nome da pessoa, fazer oferenda para essas entidades. Todas essas entidades, segundo a fé católica, segundo a palavra de Deus, são nomes que o encardido usa para ludibriar-nos, porque São Paulo diz: ele foi capaz de se fantasiar de um anjo de luz. Ele quer nos levar. Ah, padre, eu estava tão desesperada, que aí eu fui lá no centro espírita, aí fizeram um passe para mim, aí me deram lá uma água, um remédio, mas é uma pessoa muito boa, inclusive ela tem lá uma linda imagem do Sagrado Coração de Jesus, igualzinho que ele tem lá na Canção Nova. A mulher tem o terço, ela, uma pessoa muito católica, falou o nome de Deus, aí me deu lá um remédio que ela mesmo fez uma garrafada, mandou eu pôr uma fita lá em casa, mandou eu pôr esse bichinho lá, essa bruxinha que vai resolver todos os meus problemas, e você levou. E sabe o que é triste? Muitos de vocês fizeram isso de bobo, se arrependeram, foram confessar, e o padre falou: não tem problema não. Pois eu tenho que falar o que a igreja diz: tem problema sim. Você está vivendo uma contaminação muito séria.
Eu vou ler um versículo do livro da sabedoria, que resume a primeira leitura e o Evangelho. Perdão, do livro das Lamentações. É um livro que muita gente gosta de ler. Aliás, inclusive nós temos entre nós alguns coautores desse texto. Livro da Lamentação, capítulo 3. Tem gente que está feliz da vida de saber que tem esse livro na Bíblia. Falou, achei o meu livro de cabeceira. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 39. Livro da Lamentação, pronto. Vocês já sabem, não sabem? Capítulo 3, versículo 39. De que pode o homem ou a mulher em vida queixar-se? Pergunta boa. Resposta, leia aí. Que cada um se queixe, vira folha. Examinemos, escrutemos o nosso proceder e voltemos para o Senhor. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, tem problema sim. Eu até peço, junto com os meus colegas sacerdotes aqui, perdão por aquele padre, que talvez para amenizar você, talvez porque ele ficou com pena de você, e muitos ficam, às vezes a gente fica mesmo. A pessoa agiu tanto na ignorância, que a gente fica com tanta clemência da pessoa, que dá vontade de falar, mas não foi tão grave assim. Mas eu estou cada dia me convencendo mais, meu irmão, minha irmã, que eu não tenho esse direito. Por mais que eu tenha pena da pessoa, por mais que eu tenha misericórdia da pessoa, o que adianta eu passar a mão na pessoa, na cabeça da pessoa, deixar a pessoa alegrinha, num momento de alegria, de êxtase espiritual? Ora, você quer essa alegria falsa? Vai lá para o Carnaval do Mundo, você está perdendo tempo aqui. O que adianta eu passar a mão na cabeça e deixar a pessoa alegrinha? A pessoa não vai ficar nem pensativa, e essa pessoa continuar reproduzindo a semente do inferno que ficou no seu coração, que entrou na sua família, através desse espírito de prostituição, espírito de suicídio, espírito de morte, espírito de contaminações, através das falsas doutrinas, cultos que se ofereceram, animais que se sacrificaram, objetos consagrados, roupas consagradas, símbolos da nova era, penduradas pelo seu corpo, ou quem sabe espalhado na sua casa porque é bonito. Hoje eu digo a você, joga fora. Talvez alguns vão ficar tristes, mas quando aquele moço ficou triste, Jesus não correu atrás dele e diz, por favor, volta aqui. Vem cá, a gente, quem sabe, pode conversar um pouquinho. Talvez você não precise vender tudo. Talvez essa figazinha que você ganhou, talvez esse brinco que você ganhou é caro. Embora você ganhou de um amante, de um homem casado. Essa roupa que você ganhou, imagina só porque ela foi benta lá, benta não, amaldiçoada. Só porque ela foi amaldiçoada lá no centro espírita. Mas tem gente boa que está lá. É claro que tem gente boa no centro espírita. Demônio que é gente ruim, para quê? Ruim já é dele. Ele quer bom para levar para lá, para iludir a pessoa. Pois eu digo hoje a você, meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos essa coragem de jogar fora tudo, Jesus disse bem claro para ele, vai e vende tudo, tudo é tudo. Nós precisamos fazer uma renúncia de tudo, tudo. E o texto conclui deixando bem claro, então ninguém vai conseguir fazer isso, ao ser humano é impossível. E Jesus diz, é mesmo. Se você quiser sair dessa vida de pecado que você está vivendo, pode lutar o resto da vida que você não sai. Mas a Deus é possível, tudo é possível a esse Deus. E esse Deus vem hoje, hoje não, agora. É agora, levanta-se. É agora que você precisa ficar de pé, não abatido mais, e dizer, Senhor, eu quero hoje
tomar posse da tua graça em minha vida. Eu quero tomar posse do teu sangue, Senhor, sendo derramado sobre mim. E é por isso, Senhor, que na tua presença eu renuncio conscientemente a todo pecado, ao demônio, autor e princípio do pecado, ao maligno e todas as suas obras. Eu renuncio às falsas doutrinas, aos passes espíritas, às vestes consagradas aos demônios, à evocação dos mortos. Eu renuncio aos rituais satânicos, de falsos cultos ao satanismo disfarçado, muitas e muitas vezes através das canções. Hoje eu renuncio, Senhor, às músicas satânicas, às canções satânicas, às vestes prostituidoras que estão dentro de mim, Senhor, lá no meu coração, Senhor. Senhor, eu deito fora, eu lanço, eu jogo aos pés da tua cruz, Senhor, aquilo que está me prendendo, Senhor. Eu renuncio, Senhor, esse espírito de prostituição, esse espírito, Senhor, que desde a minha infância vem me dominando, Senhor, vem fazendo-me essa pessoa fraca, viciada na masturbação, nas brincadeiras sexuais da infância e da adolescência, no desrespeito, Senhor, ao meu corpo e ao corpo do outro. Eu renuncio, Senhor, a esse espírito que foi se alastrando dentro de mim e que me tornou essa pessoa prostituída e prostituidora, que me fez essa pessoa adúltera, Senhor, essa pessoa que hoje vivo na infidelidade. Eu não consigo viver a minha castidade, eu não consigo ser fiel à minha esposa, eu não consigo ser fiel ao meu sacerdócio, eu não consigo ser fiel à minha esposa, ao meu marido. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio, Senhor, a todos os medicamentos que eu uso ou que eu já usei e que não são verdadeiramente medicina, Senhor, mas que neles estão embutido um espírito de lucro, a mentira, Senhor, de uma vida fácil. Eu renuncio toda a contaminação que entrou em minha vida pelos meus olhos, através das imagens pornográficas, de filmes, das imagens demoníacas, principalmente os símbolos dessa nova era. Eu renuncio, Senhor, a toda semente de inferno que entrou em minha vida através dos meus ouvidos, que foi entrando no meu consciente, no meu subconsciente, no meu inconsciente. E por isso, Senhor, eu jogo fora, eu renuncio toda a hipocrisia que eu venho vivido. Eu renuncio, Senhor, o pessimismo, esse espírito negativo, esse espírito de suicídio, Senhor, esse espírito de ódio, esse espírito de mágoa, esse espírito de fofoca. Eu renuncio, Senhor, esse espírito de lamúria, de murmuração. Eu renuncio, Senhor, a esse espírito prostituidor da minha língua, que leva-me aos palavrões, a uma linguagem pecaminosa, pelos palavrões que falo, pela violência que a minha boca emite. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio, Senhor, toda substância química ou toda substância natural, tóxica, entorpecente, que tem entrado no meu corpo, Senhor, mesmo que seja através dos meus pais. Eu quebro hoje, Senhor, toda a cadeia de maldição hereditária que veio através do meu sangue, da minha vontade, da minha inteligência. Eu quebro hoje, Senhor, toda maldição hereditária que chegou até mim pelos vícios dos meus antepassados, do cigarro, da bebida e de todas as drogas. Eu renuncio, Senhor, consciente, livre e conscientemente eu renuncio, Senhor, toda e qualquer contaminação que veio até mim, Senhor, pelas minhas gerações antepassadas, que foram favoráveis ao aborto, à prostituição, à escravidão, à confusão religiosa, que veio, Senhor, do tempo da escravidão,
as entidades, Senhor, que foram entrando na vida da minha família, o espírito de suicídio, o espírito de derrota, Senhor, o espírito de separação que vem arrasando com a vida conjugal e afetiva da minha família, eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, livre e conscientemente, todas as vezes que me envolvi com falsas doutrinas, com búzios, Senhor, com toda e qualquer esoterismo, nas suas mais diversas espécies e nomes, em todas as suas formas enganadoras, mesmo aquelas, Senhor, que se manifesta com o nome de coisa santa, mas que contém semente de inferno, semente de perdidão, semente de podridão, semente de pecado. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, as marcas que ficou em mim de todas as vezes que usei drogas, as marcas que tem no meu corpo, Senhor. Eu peço, Senhor, revista-me hoje com seu sangue, para purificar essas marcas de pecado que ficou em mim, que ficou na minha inteligência, na minha memória, através das drogas que geraram a dependência, nas marcas que ficaram, Senhor, através dos piercing, da tatuagem, de toda e qualquer marca, Senhor, pela roupa, com tinta ou qualquer outro objeto, Senhor, qualquer outro objeto que foi pendurado em mim, no meu pescoço, na minha orelha, no meu nariz, mamilos, umbigo, genitais ou qualquer parte, língua, Senhor, purifica hoje, Senhor. E vai estendendo sua mão na direção do crucifixo. Eu pediria a um sacerdote que trouxesse o crucifixo, porque hoje, enquanto nós vamos rezando, olhando para Jesus crucificado e recebendo essa água benta, eu estarei junto com esses sacerdotes, implorando ao Senhor a libertação. Ao ser tocado por essa água, por isso permaneça com a mão estendida na direção desse crucifixo que está na mão do padecido. Ao ser tocado pela água benta, meu irmão e minha irmã, jogue fora do seu corpo, do seu espírito e do seu coração, seja lá o que for. Por isso, com essas mãos voltadas para Jesus, suplica: Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, revista-me agora, Senhor, com a plenitude da tua misericórdia. Faça, Senhor, jorrar agora do seu coração sobre mim rios de água viva, que venham lavar, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas imundícias, todos os meus vícios, todas as minhas contaminações. Eu jogo agora aos pés da cruz do Senhor toda e qualquer contaminação maligna que esteja comigo agora, em forma de vício, de cigarro, qualquer coisa que lembra pornografia, qualquer coisa que lembra pecado, vai lançando fora agora. Na medida que a água benta toca em você, joga fora, joga para frente, joga aos pés de Jesus. Nós precisamos completar essa obra que Deus iniciou hoje em nossa vida. Lança fora também, aos pés de Jesus Cristo, esse espírito que leva você a cair no chão, a agir como se não fosse gente. Eu ordeno, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado,